Com os seus 51 milhões de habitantes, a África do Sul oferece uma diversidade impressionante. Leões, baleias, crocodilos ou ainda elefantes compõem uma fauna muitíssimo variada. O seu relevo declina-se numa diversidade de paisagens de cortar a respiração. Encontramos a mesma diversidade na população. Após um historial agitado e desde o final do apartheid nos anos 1990, o país prossegue o seu combate para responder aos desejos do arcebispo Desmond Tutu e ao apelo de Nelson Mandela, no sentido de criar uma nação arco-íris. Vamos partir à descoberta deste país situado no extremo sul do continente africano. A África do Sul, a terra arco-íris. Pretória, a capital administrativa da África do Sul, é sem dúvida mais calma que a mais antiga Joanesburgo, mas bastante mais emblemática. A cidade, livre do apartheid, assistiu à investidura de Nelson Mandela e agora acolhe um presidente negro. A organização recente do Campeonato do Mundo de Futebol possibilitou a renovação do centro da cidade, onde edifícios com um encanto algo antiquado estão rodeados de jardins. Nos parques em redor da Câmara Municipal, as estátuas dos pioneiros da cidade testemunham a sua agitada história. Uma delas é de Andries Pretorius, herói da Batalha de Blood River contra os Zulus e que deu nome à cidade. A colonização britânica confere-lhe um cunho arquitetónico especial. O Vitória, o mais antigo hotel da cidade, é um exemplo disso mesmo. Em torno da Station Square, os restaurantes de rua dão um toque colorido e saboroso para os conhecedores. This is a chicken intestine. I do put the water and I put salt. When if I've got some spice, I put. But some of the people, they don't like them with the spice. Partimos agora para leste, para a província de Mpumalanga. Em Pilgrim Rest, nada parece ter mudado desde a corrida ao ouro que perturbou todo o sul do continente, quando importantes jazidas foram descobertas em 1873. As pequenas concessões passaram para as mãos de grandes explorações, para acabarem por ser compradas em 1972 pelo Estado, que fez delas uma aldeia histórica. Apesar deste modelo de exploração ter desaparecido, o ouro continua a representar uma aposta económica importante. A África possui metade das reservas mundiais e a África do Sul, com uma média de 300 toneladas por ano, é um interveniente de grande peso. Mais recentemente, a subida do preço do ouro originou uma nova vaga de exploradores de ouro artesanais à margem das explorações geridas por multinacionais. Pilgrim Rest continua a viver na nostalgia do tempo passado. Ao serpentear para norte, a cordilheira de Drakensberg desemboca num dos locais mais espetaculares do norte do país, o desfiladeiro do rio Blythe. Situado no coração do Parque Nacional Kruger, estende-se por cerca de 30 quilómetros. O nome Blythe River foi escolhido em 1840 pelas mulheres dos pioneiros que aguardavam o regresso dos maridos. Como eles não regressavam, partiram à procura deles e foi nas margens de um rio a que chamaram Blythe River, Rio da Alegria, que os encontraram a todos, perdidos, mas sãos e salvos. Há um restaurante que acolhe o viajante e lhe permite contemplar o espetacular trabalho da água na rocha. A vista mais famosa do desfiladeiro dá para os Three Rondavels, 3 rochedos que recordam cabanas africanas.
Is their coloration. They have a snow white color. The hair itself, because of a rare genetic code, is snow white as opposed to the normal tawny color, which is more sort of a browny color. Also, the eyes of the white lions is normally green or sometimes even blue. Contrariamente ao que alguns afirmam, não são albinos. Têm os olhos e a juba colorida, enquanto que a dos albinos é rosa. A fundação que protege estes leões brancos colocou-lhes emissores que permitem seguir o rastro dos 7 animais que ainda restam. São autónomos, mas a sua proteção é um desafio diário, pois várias reservas dos arredores propõem a caçadores a conquista de lamentáveis troféus. Há 20 anos os leões eram 100 mil. Calcula-se que restem apenas 20 mil em todo o território africano. O Parque Kruger é um dos símbolos da África do Sul, um ponto de passagem obrigatório que, com os seus 20 mil quilómetros quadrados, cobre uma superfície equivalente a metade dos Países Baixos. É a maior reserva protegida do mundo. Os primeiros povos aprenderam muito rapidamente a conviver com animais de grande porte, como se pode ver em certas pinturas rupestres. Foi em 1898 que Paul Kruger, na altura presidente da República do Transvaal e grande caçador, fundou a primeira reserva. A partir de 1926, os responsáveis políticos da região compreenderam o interesse turístico destas reservas, que acabaram por reunir numa só e fundar o Parque Kruger. O rinoceronte branco pode ser considerado um sobrevivente da época pré-histórica. Infelizmente, é um alvo de eleição para os caçadores furtivos por causa dos seus chifres, muito procurados em África pelas suas virtudes afrodisíacas. Os guardas florestais cuidam do parque, lutando contra o seu pior inimigo, o fogo. Ateiam-se incêndios controlados em zonas bem delimitadas. O Parque Kruger é atualmente um local estratégico de pesquisa e de defesa do ambiente, bem como uma fonte importante de rendimento para medidas de proteção. Com mais de 1 milhão de visitantes por ano, a gestão do parque foi bastante melhorada, sobretudo no que diz respeito à tranquilidade dos animais. O Parque Kruger alargou as suas fronteiras em direção a Moçambique, ao criar, com o Limpopo National Park e o Gonarezu Park do Zimbábue, o Great Limpopo Transfrontier Park, ou seja, um território único com 35 mil quilómetros quadrados. É preciso sorte para conseguir avistar o calau de bico vermelho, com apenas cerca de uma vintena de ninhos. As zebras fazem parte da população mais numerosa do parque, com cerca de 33 mil animais. As manadas de elefantes exigem que se tome algumas precauções, pois são acima de tudo animais selvagens que protegem o seu clã. As mais recentes contagens dão conta de uma população de 13 mil exemplares, também eles ameaçados por caçadores furtivos por causa do marfim das suas presas. Um contrabando dominado por máfias organizadas e que afeta toda a África. São particularmente numerosos nos arredores de Olifant, onde abunda a Mopan, a árvore preferida deles. O Parque Kruger abriga vários ecossistemas, cada um deles dedicado a um grupo de espécies específico.
As girafas precisam de duas coisas: acácias, que vão comendo ao longo do dia, e de pontos de água para o final do dia. É em torno desses pontos de água que encontramos a maior parte das cerca de 500 espécies de aves que povoam o parque. Na zona de Crocodile River há cerca de 5.000 crocodilos. Em média têm cerca de 4 metros, mas podem atingir os 7 metros. Infelizmente, a caça selvagem ainda existe, praticada por apreciadores de troféus de outros tempos. Habitualmente alimentam-se de anfíbios e de peixe, mas não desdenham um antílope ocasionalmente. Menos assustadores no imaginário coletivo, os hipopótamos adoram passar o dia na água e na lama para se protegerem do sol. Vivem em grupos de cerca de 15 animais e pesam em média 3 toneladas. Durante a estação das chuvas, as fêmeas dão à luz lindos bebés que pesam já 50 quilos e que constituem uma presa fácil para os crocodilos, mesmo que os pais possam matá-los com uma só dentada em caso de ataque. Partimos agora em direção a sudeste, para a província de KwaZulu-Natal, no parque Xlu-Xlué Umfolozi, considerado um dos mais belos do país. O guarda florestal Ruddy traça um quadro alarmante da situação. In the country we're losing about two and a half rhino a day to poachers. The biggest problem when it comes to the poaching of rhino is that there's too much money involved. So the people that are using the rhino horn are paying a lot of money. So it's becoming a very serious problem where the country's lost almost 230 rhino this year alone. O parque abriga 250 rinocerontes brancos e 300 rinocerontes pretos, com um peso máximo de 7 toneladas. Este parque é, depois de Yellowstone, nos Estados Unidos, o segundo parque mais antigo do mundo, com uma vegetação que se torna mais densa no inverno. Os seus 96.000 hectares oferecem lindos trilhos de caminhada que as girafas gostam de percorrer. No final do dia, gostam de ter uma visão geral do seu território. Ao retomar a estrada para sudeste, encontramos vários mercados ao longo da Nacional 2, que liga a Suazilândia a Durban, a grande cidade costeira da província de KwaZulu-Natal. A região exporta muitos citrinos, mas a grande estrela da província continua a ser o ananás. Ao chegar à costa temos o Parque Easy Mangaliso Wetland,
um estuário classificado Património Mundial da Humanidade. No mar, pelos seus recifes marinhos e uma zona frequentada por baleias e golfinhos, e em terra, por múltiplos ecossistemas que vão de dunas a pântanos. Os animais selvagens são numerosos e os pescadores devem estar atentos aos crocodilos. Desde que não incomodem os hipopótamos, estes não representam nenhuma ameaça para os pescadores. If you catch the spring fish, you'll be trouble. You'll be get in trouble with the crocodile. The crocodile likes the spring fish. Once you put it there, it's gonna go straight to the fish there. Da praia de Umhlanga, banhada pelo Oceano Índico, temos uma vista magnífica para a terceira cidade da África do Sul, Durban. Durban é um pouco a Califórnia de África, um local onde se praticam muitos desportos náuticos e onde a água é mais quente do que na cidade do Cabo. Todos os passatempos e atividades desportivas giram em torno das ondas e do surf. A zona à beira-mar é, à imagem da cidade, uma imensa mistura de cultura, de etnias e de estilos. A cidade organizou-se em torno de Natal Bay desde o final do século XVIII, apesar desta baía ter servido de refúgio aos exploradores vindos da Europa. Posteriormente foi um grande entreposto comercial de marfim, para depois ser duramente disputada entre os Boers, os britânicos e os Zulus. Atualmente, Durban é, acima de tudo, o mais importante porto comercial da África do Sul, mas também um centro industrial onde os grandes construtores de automóveis japoneses e alemães possuem fábricas. A cidade acolhe a maior população indiana do país, conferindo a certos bairros um perfume asiático. Os primeiros indianos chegaram a Durban em 1860, bem como um tal Gandhi, um pouco mais tarde, quando era advogado, e tinha fundado em 1913 um partido para defender os negros e os indianos. Atualmente são 2,5 milhões, fazendo de Durban a primeira cidade indiana fora do subcontinente indiano. I've got a various range of spices, from the typical South African spices, Asian spices, to the like the African type of spices.
And then I also got the whole spices and I can mix it for you. Okay, first we're going to look at a base, which is not a spicy base, a very mild curry. And I could also use paprika because paprika is not hot at all. This is cumin, garam masala. This is Raja curry. This is your garlic. This is curry blatter. Okay. So with this you can cook anything, a chicken, a meat. It's a general curry to give a nice flavor. A zona em torno do Victoria Market e do Mercado do Peixe foi-se transformando com o passar dos anos num gigantesco bazar. No mercado Muti, as vedetas são as ervas medicinais tradicionais por serem prescritas pelos curandeiros muito presentes na vida cotidiana. A África do Sul continua a ser a terra de todas as aventuras. Ao retomar a estrada para norte, cruzamos-nos com Herman Zapp, um argentino que anda a dar a volta ao mundo há 11 anos, com a mulher e os 4 filhos, numa velha Rampage de 1938. A Cordilheira de Drakensberg, a norte de Durban, oferece paisagens sempre diferentes e mais acidentadas. Foi aqui que se instalou Fé Alstead e o seu estúdio Ardmore, um centro único de criação para os artistas zulus. As obras em madeira de numerosos artistas zulus foram taxadas de uma forma pesada há alguns anos no Zimbábue. Esta situação fez com que a maior parte deles queimasse as suas obras e se deslocasse. Fé abriu este centro dedicado à cerâmica e incentivou numerosos artistas a exprimirem-se num domínio que lhes era desconhecido, criando uma dinâmica artística em torno da cultura zulu. O centro cria vários tipos de obras, sendo que algumas delas, típicas da cultura zulu, destinam-se aos turistas e vão permitir financiar uma parte do centro. Outras são criações mais pessoais. Tudo isto já permitiu a descoberta de muitos jovens artistas que também conseguiram emancipar-se, apresentando outro aspecto da cultura africana. A iniciativa de Fé Alstead também teve virtudes políticas. Em 2003, pela primeira vez, foi criado um museu na província de KwaZulu-Natal para expor as obras de vários artistas negros. Uma grande estreia neste país, ainda profundamente marcada pelo apartheid. Para numerosos artistas estreantes no estúdio Ardmore, as criações foram um meio privilegiado de ilustrar a cultura e a história zulu. O trabalho do estúdio é reconhecido em todo o mundo. We were very much like Johnny Clegg. You might have heard of Johnny Clegg, a little bit the white Zulu. Taking natural talent, raw talent, untrained talent, and adopting a Western way of helping people get introduced into the arts. Because the natural ability and talent of these creative Zulu people has been untouched. It was just out there, but nobody was nurturing it. De regresso à estrada em direção a sul, atravessamos as paisagens de Transkei, terra onde vivem os Xhosa, a tribo de Nelson Mandela. Esta região, também conhecida como Costa Selvagem, longe de ser pouco hospitaleira,
possui ainda inúmeros recursos naturais, sobretudo vegetais. Os Xhosa utilizam-nos como remédios naturais. Há várias árvores com uma casca que cura a gripe. A planta mais conhecida e cada vez mais utilizada na farmacopeia internacional é o aloe vera. Possui propriedades curativas no tratamento das queimaduras, na cicatrização e na luta contra o envelhecimento. Calcula-se que o aloe vera contém 70 elementos nutritivos e uma quantidade impressionante de minerais e de vitaminas. É nas partes verdes da planta que se extrai uma polpa clara que se assemelha a um gel. Mais a sul, a costa torna-se acolhedora e chegamos a Jeffreys Bay. Outrora uma agradável estação balnear familiar, tornou-se uma das mecas mundiais do surf, nomeadamente no inverno. Jeffreys Bay cresceu consideravelmente ao mesmo tempo que os primeiros surfistas se aburguesaram e construíram à frente do seu local de predileção casas magníficas e confortáveis. A vida centrada no surf virou-se para o mar. O estilo arquitetónico da beira-mar não tem nada a invejar às costas da Califórnia e da Austrália. Estas lindas casas oferecem o cúmulo do luxo, ter de percorrer apenas 30 metros para poder mergulhar na água e surfar. Todos os anos, em julho, decorre nesta praia uma etapa do Campeonato do Mundo que atrai a nata do surf mundial. No resto do ano, são os apreciadores da modalidade que vêm cá surfar o mito. Prosseguindo na lendária Nacional 2, que percorre a costa até à cidade do Cabo, vemos uma sucessão de estações balneares como Plettenberg Bay, que chega a ter dificuldade em controlar a animação que surge no verão neste enquadramento magnífico. Nisna e a sua lagoa são também apreciadas pelos veraneantes. Para lá chegar é necessário passar por Heads, considerada pela Marinha Real Britânica como a entrada de porto mais perigosa do mundo. Nisna é a principal cidade da Garden Road, que se situa ao longo da costa. Antigo centro da indústria florestal, é atualmente frequentada por apreciadores de praia, de vela e de ostras. Diz-se que ainda restam alguns elefantes selvagens na proximidade das florestas de Nisna. De 400 em 1876, agora seriam apenas 3 ou 4. A proteia, flor emblemática, faz agora parte do emblema do uniforme nacional de rugby dos Springboks. Estamos em casa de Gary Botta, proprietário de uma plantação de proteia. Nesta região costeira, à proximidade da montanha e do mar, fornece ao solo todas as qualidades necessárias para o seu desenvolvimento.
You know, this is just a very, very small selection. There are several hundreds of different varieties, but this is just a very small selection of some of the flowers that we grow here. Estas plantas resistem a grandes amplitudes térmicas. Em alguns dias de verão suportam alegremente os 30 graus e no inverno, nas encostas das montanhas, até podem gelar. From seed to this stage would probably be about 5 or 6 years before you can get a flower of any length. In the first 2 or 3 years you may get some very short flowers, but as the plant matures and gets taller, you get a much longer stem, which is more acceptable and more popular. Ao percorrer a estrada costeira em direção ao oeste, as praias do Parque Nacional do Wilderness estendem-se por quilómetros. Mais acima, o relevo faz-se notar com as montanhas de Otenica. É nesta região semideserta que encontramos a maior parte das criações de avestruzes e de ovelhas. No século passado, as penas de avestruz fizeram a fortuna de alguns criadores. Atualmente, tudo se tornou muito mais complicado. Na altura, este comércio rendia quantias consideráveis. Hoje em dia, a avestruz é procurada pela sua carne. Okay, ici, vous avez donc un œuf d'autruche. Et ça pèse 1,5 kg. Ça, c'est le volume des 24 œufs de la poule. Donc, avec un œuf, on peut faire l'omelette de 18 personnes. Mais si seulement vous voulez avoir un œuf dur, un œuf à la coque, ça va vous prendre pratiquement 2 heures du temps de cuisson. La coquille est très épaisse. La coquille a 2 mm d'épaisseur. Et si vous laissez tomber, ça casse. Si je monte, ça peut supporter la pression de 120 kg. Ici, vous avez des plumes blanches. Avant, ce sont des plumes blanches qui apportaient beaucoup d'argent. Les plumes blanches étaient vendues à des prix records. 1 kg de plumes blanches avait la même valeur qu'1 kg d'or. Mais c'est encore utilisé au Brésil pour les carnavals de Rio. Avestruz não sabe voar, mas corre muito depressa. Nesta região de Klein Karoo, a aldeia de Oudtshoorn é considerada a capital mundial da avestruz. Na companhia de búfalos, lodges privados como o Buffalo's Durft propõem ao viajante um conforto na mais pura tradição dos safaris, com uma vista privilegiada para o banho dos hipopótamos. Ao pôr do sol, são os elefantes que ocupam o local, proporcionando um espetáculo memorável no final do dia.
Chegou o momento de retomar a estrada que serpenteia pelas montanhas de Swartberg e depois de termos passado o vale de Meiringen-Sport, dirigimos para outro vale espetacular, o desfiladeiro Swartberg, o mais famoso da África do Sul. Ainda encontramos aqui algumas criações de avestruzes. Mas as atuais vedetas são os babuínos. Apesar de serem mais discretas, estão identificadas nesta região mais de 130 espécies de aves. O bar Ronnie, na Estrada 62, é um local mítico. Foi aberto nos anos 1980 por Ronnie, um agricultor que queria ocupar um pouco mais o seu tempo. Amigos que tinham vindo beber um copo pintaram na parede a palavra sexo e desde então ele alimenta de bom grado a confusão sobre a natureza do bar, onde é de bom tom assinar as paredes ou ainda deixar uma recordação. A Estrada 62 é uma estrada lendária na região do Western Cape, um pouco à imagem da Estrada 66 que atravessa os Estados Unidos. Na altura era a única estrada que ligava Port Elizabeth à cidade do Cabo. Eis-nos novamente na costa, a 2 horas de caminho do Cabo, em Hermanos. É um porto de pesca, mas é sobretudo o ponto de partida para avistar os maiores mamíferos marinhos, as baleias. Agora vamos partir para as alturas, para as vinhas de Hamilton Russell, umas das mais famosas da África do Sul pelo Pinot Noir e o Chardonnay. A exposição desta propriedade entre o mar e a montanha oferece vinhos famosos e procurados no mundo inteiro. Tim Hamilton Russell comprou a propriedade em 1975. Procurava uma terra o mais a sul possível para obter um contraste máximo em termos de temperatura. Atualmente, a exploração está nas mãos do seu filho Anthony. If you look at the soils behind us on that slope, over there, that's Table Mountain sandstone-derived soil with virtually no clay, light-structured, free-draining, more fertile. The wines grown in that soil are much more fruit-expressive, much more like everybody else's Pinot Noir and Chardonnay, much more like New World Pinot Noir and Chardonnay. But on this particular site, very heavy clay, close to the sea, so not too hot, somehow we produce wines which around the world people say have an uncanny resemblance to Burgundy. Atlantic Ocean Bay that gives its name to the wine district, Walker Bay Wine District, and this is in effect our giant free air conditioning system. This is what makes it possible to ripen grapes retaining good acidity at low pH. Our proximity to the sea, in effect, reduces the maximum temperature significantly from vineyards that are further inland. And in the absence of an ability in South Africa to be further south, we use the cooling effect of the sea instead of the cooling effect of latitude. De regresso ao Porto, chegou o momento de embarcar para um passeio que promete ser memorável, fazendo fé nas palavras dos pescadores locais. Assim que chegamos à Baía de Hermanos, o espetáculo começa. Entre junho e novembro, as baleias francas frequentam a baía. É o santuário marinho de Walker Bay, onde muito poucos barcos são autorizados a navegar. As baleias percorreram 8.000 quilómetros, desde as águas agora glaciais do Antártico, para virem reproduzir-se aqui. The reason the whales are found so close to shore, once again, as I said, is their favorite habitat. And this is where they come to mate, and after a gestation period of 1 year they give birth.
every species of cetacea, that is, every different type of whale has chosen a habitat. The right whales have chosen their very, very shallow waters. We find them in waters up to 5 meters. So if you're looking for whales, go to a long sandy beach near a river mouth, Brickley, and you're sure to find them there. Têm a cabeça coberta de calosidades que as tornam facilmente identificáveis. Partilham as águas com as otárias, boas companheiras. Toda a estrada costeira que vai dar à cidade do Cabo é uma homenagem às baleias. O porto de Haute Bay, situado no sopé do pico de Chapman, fornece diariamente peixe fresco à cidade do Cabo. É o porto de pesca da costa. Todas as manhãs os barcos regressam com os porões carregados de atum. Esta pesca fortemente vigiada e controlada exclui os navios fábrica. Todos os anos são organizadas provas internacionais de pesca desportiva. Grande parte do atum é destinado à exportação. As lagostas também partem todas de Haute Bay. Estamos na Riviera Francesa, um local de veraneio topo de gama onde poucos vivem todo o ano, com numerosas residências secundárias e baías muito apreciadas pelos turistas estrangeiros. Em Norduc aproximamos-nos do extremo sul de África, o Cabo da Boa Esperança. Toda esta zona é protegida e faz parte do Parque Nacional de Cap Point. A praia de Misty Cliff, envolta em nevoeiro, é a última antes do simbólico cabo. Na estrada de Cap Point, artistas trabalham a pedra. São todos originários do Zimbábue e as pedras também vêm de lá. Os temas são variados e os seus trabalhos são muito procurados. As avestruzes, por vezes, também se aventuram no Parque Natural de Cap Point. Para os homens do mar, o Cabo da Boa Esperança pode ser sinónimo de calvário ou de alívio. É o ponto mais a sul do continente africano. Apesar de o ponto de partilha das águas do Oceano Índico e do Oceano Atlântico se situar a cerca de 50 km para leste, psicologicamente é uma passagem importante.
Para quem gosta de andar, o parque oferece belos passeios na companhia dos dacis, uma espécie de cães da pradaria que vivem nos rochedos e têm algumas semelhanças com marmotas. No mar, há uma grande diferença de temperatura entre os dois oceanos. Em terra, as flores beneficiam disso com variedades que fazem deste local um dos 6 reinos florais do mundo. A cidade não deixa ninguém indiferente. Situada na base da Table Mountain, é uma mistura de estilos e de cores, como vemos aqui no bairro de Bo Cap. É um bairro muçulmano, com alguns habitantes que descendem dos escravos trazidos pelos holandeses do subcontinente indiano e da Indonésia. A África do Sul conheceu um período difícil com o apartheid, que foi abolido graças à ação de grandes personalidades como Nelson Mandela, Desmond Tutu, Frédéric de Klerk ou ainda Albert John Lutley, que foram todos Prémio Nobel da Paz. As antigas docas dos bons tempos da Companhia das Índias foram transformadas numa zona turística com restaurantes e animação. A cidade viveu sob a ocupação holandesa durante cerca de 150 anos, a partir de 1650, para depois ser cedida aos britânicos. O estilo arquitetónico do centro da cidade reflete essas várias influências. Algumas zonas mantiveram um lado antiquado, como acontece no bairro do Observatório, onde se situam várias universidades e onde vivem artistas e músicos. O Castelo da Boa Esperança é o edifício mais antigo da África do Sul, uma fortaleza militar construída em 1666 pelos holandeses. O mais emblemático é a Câmara, pois foi na sua varanda que Nelson Mandela, eleito presidente depois de ter passado 28 anos na prisão, pronunciou o seu discurso de investidura e lançou a mensagem sobre a criação da nação arco-íris para reunir todos os sul-africanos, seja qual for a cor da sua pele. Desde então a situação mudou muito, os preços do imobiliário dispararam e o centro da cidade é mais seguro e mais agradável. O farol de Sea Point marca a entrada em Waterkrant, um bairro recentemente renovado. A cidade do Cabo está encostada à montanha. As suas praias, ainda selvagens, são muito procuradas, como acontece em Clifton, delimitada por bungalows com preços exorbitantes. A 15 km da cidade do Cabo, ainda estamos numa zona alta, na aldeia de Llandudno, que deixou de ser uma praia de surf famosa para se tornar um bairro muito privilegiado, com magníficas casas. É uma tendência que também encontramos em Camps Bay. Mas é no centro da cidade que tudo vibra. Desde Long Street ao bairro de Shore Market, sempre muito animado com lojas de antiguidades e um mercado africano.
governo sul-africano tem a particularidade de ter a sua sede 6 meses em Pretória e 6 meses aqui, na cidade do Cabo. É nesta cidade emblemática, dominada pela majestosa Table Mountain, que termina o nosso périplo neste país que deixa gravada em nós a imagem de uma patchwork gigante que um pôr do sol sublima ainda mais.